Boa tarde, nono ano, professora Gilmara, redação, correção da atividade de interpretação do texto da apresentação oral, que tem Chimamanda como a protagonista aí dessa apresentação. Chimamanda, que é uma ativista nigeriana, também escritora, ela luta muito a favor do feminismo e faz diversas palestras aí mundo afora nessa defesa aí de igualdade de direitos. Vamos lá para a interpretação. De olho nas características do gênero. Observe o título do texto que você acabou de ler. Qual é o título do texto? Se vocês forem voltarem lá no módulo ao texto, vocês vão perceber que o título é Todos nós devemos ser feministas. Todos nós. Em sua opinião, o que significa usar a palavra todos no título? A palavra todos não inclui somente as mulheres aí não, viu? Todos inclui, de modo geral, homens e mulheres. E todos nós devemos ser feministas independente do sexo. Você se incluiria nesse título? Aí, resposta pessoal, né? Eu sim, porque eu acredito que o feminismo ele não prega a mulher enquanto sujeito superior ao homem, mas o contrário, né? Ela prega que todos nós, independente do sexo, nós sejamos e tenhamos os mesmos direitos. É isso que o feminismo prega no meu conceito e também no conceito de Chimamanda, que é o que dá pra gente perceber no texto dela aí. Em sua apresentação, Chimamanda apresenta relatos que permitem refletir sobre a importância de ser feminista no mundo atual. Copie no caderno o quadro a seguir e complete com as informações sobre cada um dos relatos apresentados pela autora. Percebam que lá no texto Chimamanda faz alguns relatos. Ela traz algumas informações sobre algumas passagens em que ela sofreu machismo, né, por parte de algumas pessoas. E quem conseguiu assistir ao vídeo que eu deixei indicado lá no PCD vai perceber isso na fala dela mesma. Então, o primeiro relato que Chimamanda faz, observem aí que nós temos experiência apresentada, quando o fato ocorreu e o que a escritora aprendeu com a experiência. Então, nós temos primeiro relato e segundo relato aí para a gente descrever. No primeiro relato, a experiência que Chimamanda passou foi quando a professora da sala de aula dela fez uma proposta para que surgisse na turma um monitor. E embora ela tivesse tido a maior nota, ela não foi escolhida como monitora por ela ser mulher. Então a experiência aí foi participar para ser monitor na sua turma de primário. Primeiro relato é esse aí. Participar de um teste para ser o monitor de sua turma na escola primária. Quando o fato ocorreu? Quando Chimamanda ela ainda era criança, já que, como a gente percebe na experiência apresentada por ela aí, ela estava numa escola primária, Chimamanda ainda era criança e estudava no primário. O que a escritora aprendeu com essa experiência? Ela aprendeu, galera, que naquela época os meninos poderiam ser líderes, mas as meninas não. Né? Então foi a primeira situação de machismo que ela sofreu ali. Era como se, por ela ser mulher, ela fosse menos qualificada ali do que os meninos. O segundo relato que Chimamanda faz essa experiência apresentada por ela aí nesse texto oral é que ao sair com seu amigo e outros amigos, né, foi no momento em que ela saiu com ele aí, a experiência,
sair com o amigo Lois e outros amigos. Foi o segundo relato que ela traz no texto. Quando que o fato, essa experiência aconteceu na vida de Chimamanda? Aconteceu já na vida adulta. Ela faz esse relato, ela deixa claro isso no texto, que foi na vida adulta, numa noite em que ela saiu com os amigos. E o que ela aprendeu com essa experiência? Ela aprendeu que, embora as mulheres sejam independentes, elas ainda são vistas como dependentes dos homens. Percebam que no momento em que ela vai dar a gorjeta para o cara que guardou a vaga do carro deles, ele agradece ao homem e não a ela. Tanto que até o próprio amigo fica meio que... O que aconteceu aqui? Já que não fui eu quem dei essa gorjeta. Mas acreditava-se que o dinheiro viria do seu amigo e não dela, por ela ser mulher. Então aí foi uma segunda passagem em que ela mostra que sofreu machismo também aí. Questão 3. Para minha surpresa, a professora disse que o monitor tinha que ser menino. Ela esqueceu de esclarecer isso antes, porque ela supôs que era óbvio. Um garoto teve a segunda nota mais alta no teste e ele seria o monitor. O que é mais interessante nisso é que o garoto era um doce, muito gentil, que não tinha nenhum interesse em patrulhar a classe, enquanto eu estava ansiosa para fazer isso. Mas eu era uma garota, ele um garoto, e ele se tornou monitor da turma e eu nunca esqueci esse incidente. Letra A. Mesmo a professora tendo agido de acordo com o que se costumava fazer nas escolas da Nigéria, por que Chimamanda ficou surpresa com aquela decisão que a professora tomou? É claro que por ela ter tirado a nota mais alta, né, gente? Ela obteve a nota mais alta que o garoto, então o certo seria que ela fosse a monitora e não seu colega. Então o susto dela foi esse aí, a surpresa dela. E o segundo ponto é porque a professora não esclareceu, né, que ela não poderia ser a monitora. Letra B. Segundo a autora, essa decisão pareceu ir contra o que seria o desejo dela e o do colega. Justifique isso com frases extraídas do trecho. Esse trecho acima aí. Um trecho que deixa claro isso pra gente o que é mais interessante nisso é que o garoto era um doce, muito gentil, não tinha nenhum interesse em patrulhar a classe, enquanto eu estava ansiosa para fazer isso. Então, é a justificativa que ela dá aí. Letra C. Na sua resposta do item B, qual é o termo que mostra a oposição entre os desejos das duas crianças? Observe que a oposição ela é marcada pela conjunção enquanto. Enquanto o menino não queria patrulhar a turma, enquanto ela estava ansiosa. Então, o enquanto traz essa oposição aí das ideias. Ele não queria, mas ela queria. Letra D. Observe os termos destacados. O pronome demonstrativo isso ajuda na coesão textual dos textos, por exemplo, evitando repetição ou remetendo a termos e frases. No trecho, o que essa palavra retoma? É bom a gente entender que os pronomes, eles, tanto os pessoais quanto demonstrativos, eles costumam ser utilizados como elementos de coesão, justamente para evitar a repetição, para que deixe o texto mais coeso e coerente. Então, foi o que aconteceu nesse texto aí. Então, o pronome isso, ele retoma, no primeiro exemplo, a professora disse que o monitor tinha que ser um menino. Primeiro trecho em que ele retoma aí. A professora disse que o monitor tinha que ser um menino. Já o segundo exemplo, que o pronome isso faz a retomada, ele retoma o trecho. Um garoto teve a segunda maior nota no texto e ele seria o monitor. Então, são duas passagens em que o pronome isso ele faz retomadas coesivas aí. Letra E.
Em sua opinião, o fim do trecho revela qual o sentimento da autora? Embora seja uma resposta pessoal, já dá pra gente fazer uma inferência conjunta aí, de que Chimamanda ela fica decepcionada com a atitude da professora. Porque, embora hoje ela compreenda que naquela época se agia assim, por que a professora não fez o simulado, a proposta de monitoria somente aos meninos, deixou livre que as meninas também fizessem, né? Então ela acaba ficando decepcionada aí com a atitude da professora. No trecho reproduzido a seguir, Chimamanda fala de sua bisavó. Minha bisavó, pelas histórias que eu ouvi, era feminista. Ela fugiu da casa do homem com quem não queria se casar e acabou se casando com o homem que escolheu. Ela recusava, protestava e se posicionava sempre que sentia que estava sendo privada de acesso, terras, essas coisas. Minha bisavó não conhecia a palavra feminista, mas isso não significava, ou não significa que ela não era uma. Como Chimamanda soube das atitudes e das ações de sua bisavó? Observe que logo na primeira frase desse trecho diz assim: minha bisavó, pelas histórias que eu ouvi, era feminista. Ou seja, ela soube das atitudes da avó pelas histórias que ela ouvira contar. Considerando o contexto em que a bisavó vivia, por que ela poderia ser considerada feminista, mesmo esse conceito não existindo na época? Exemplifica sua resposta com o trecho do texto. Dá pra gente perceber no trecho porque a avó ela se recusou a se casar com quem ela não queria, ela fugiu de casa, ela protestava quando ela via que as coisas não estavam certas. Então dá pra gente tirar esse trecho aí entre desde que ela fugiu até coisas, né? Dá pra gente fazer essa retirada aí que justifica perfeitamente esse trecho. Questão 5. Releia o trecho a seguir. O melhor feminista que conheço é meu irmão Kenny. Ele também é um homem gentil, bonito, amável e muito masculino. Que ideias estão implícitas nessa fala de Chimamanda? Aponte as alternativas corretas. Homens também devem se preocupar com a condição da mulher na sociedade? Será que os homens também devem se preocupar com as condições da mulher na sociedade? Sim. É tanto que ela diz que o irmão dela é muito gentil, é bonito, é amável e muito masculino. Então, embora o homem tenha todas essas características, ele deve sim se preocupar com a condição da mulher na sociedade. Então, essa questão aí, ela está implícita na fala de Chimamanda. Será que apenas mulheres devem lutar pela igualdade de gênero? Não. Né? Aí já desconstrói o que foi dito na alternativa anterior. E o que o título nos traz também. Todos nós devemos ser feministas. O homem pode ser gentil e masculino, uma característica não anula a outra? Com certeza. Né? Independente de o homem ser gentil, e ele não precisa deixar de ser homem para poder ser uma pessoa gentil, educado, né? Tudo isso já está bem dito na fala de Chimamanda aí. Então, até então, questão 1 e 3. Lutar pela igualdade de gênero é papel tanto de homens como de mulheres? É isso que prega o feminismo. O feminismo não prega a superioridade feminina, mas a igualdade de direitos. Então, a questão 1, 3 e 4, elas estão implícitas aí nessa fala de Chimamanda como corretas, né? Que todos nós devemos nos preocupar com a condição da mulher na sociedade, que a mulher ela deve ser tratada igual ao homem, ela deve ter os mesmos direitos, o que a gente sabe que infelizmente essas coisas ainda não acontecem. Então, galera que não acompanhou o vídeo, que eu deixei o linkzinho para vocês lá no PCD, dê uma assistida nele, que lá tem essa exposição oral de Chimamanda completa. Embora ele seja legendado, dá para vocês
assistirem direitinho, com cuidado e entender um pouco da fala dela. É bem importante que vocês vejam e entendam um pouco da questão feminista, dessa luta que muitas mulheres fazem aí mundo afora. Ok? Até a próxima aula. Eu já estou doida para voltar para a escola. Como eu disse para vocês um dia desses, já estou sentindo falta. Tchau, boa sorte e até breve.